É hoje que você vai entender exatamente o que é o SUS, senão eu não me chamo Maitê. Então fica nesse vídeo que você vai entender o que que é o Sistema Único de Saúde, o que que é, né, posto de saúde, onde você procura ajuda quando você precisa aí na saúde do nosso Brasil. Vamos falar sobre os pontos positivos e também alguns defeitos do SUS e eu vou contar um pouquinho uma historinha aí de como que o SUS surgiu no nosso país. Eu sou a Maitê Dadal, eu sou médica especialista em medicina de família e comunidade, apaixonada pelo SUS e acho muito importante todo e qualquer brasileiro assistir esse vídeo. Então, ó, se você já quiser, já copia esse link, já manda pro pessoal, já segue, se inscreve nesse canal, mande o seu comentário com dúvidas relacionadas à saúde, que a minha missão é aqui é tornar a saúde de uma forma fácil para você compreender e ter uma rotina ainda mais saudável. Então vamos lá. Gente, vocês devem ter percebido nessa altura do vídeo que eu estou utilizando um colete horroroso embaixo do meu colete bonitinho. Eu acabei sofrendo um trauma, me fraturando, então eu estou utilizando um colete de imobilização. Eu tinha ficado bem desmotivada de trabalhar, de gravar vídeo, mas enfim, continuei fazendo meus atendimentos remotos e eu pensei, por que não gravar? Enfim, paciência, eu estou vulnerável nesse momento, estou com esse negócio aqui, mas não vou deixar de viver por conta de um colete que eu ainda vou ter que usar por bastante tempo. Primeiro de tudo, minha gente, eu vou contar como que funciona alguns outros lugares do mundo para ver se você vai entender um pouco mais como que é o SUS. Gente, vou usar como exemplo os Estados Unidos da América, que é um país que tem uma saúde pública que, na verdade, talvez não tenha uma saúde pública, que tem, né, uma saúde apenas privada, né, e é muito difícil você, quem não tem dinheiro, né, obviamente, ter um acompanhamento de saúde no país. Então, quando você sofre algum acidente e uma ambulância te resgata e você vai para um hospital e passa, por exemplo, por um procedimento de urgência, você vai ficar devendo a sua vida inteira para o hospital e para o sistema de saúde dos Estados Unidos. Agora no Brasil, se você já estiver aí resgatando algumas informações, você não tem que pagar pelo seu atendimento quando você está utilizando o serviço público de saúde. E uma coisa muito importante, você paga pela sua vacina. Pensa comigo, tem várias coisas aqui que você não paga, porque afinal é um dever do Estado prover a saúde para os brasileiros. Isso está na nossa Constituição de 1988, trouxe um sistema único de saúde em que iria abranger aí todo o nosso país, iria cuidar de toda a nossa população. Então o Brasil, ele é, né, muito elogiado no mundo inteiro porque a gente tem um sistema, ele é sistema único porque ele funciona no Brasil inteiro, ele é um sistema de saúde muito eficiente e ele visa, né, trazer todos os cuidados, tanto de prevenção até os cuidados de tratamento aí das pessoas como um todo. Então, ele serve para toda e qualquer pessoa. Então, se cair um ET aqui no Brasil e ele tiver um ferimento, ele pode ser atendido no SUS. Então, eu uso essa, enfim, essa comparação com o ET para vocês entenderem que qualquer pessoa pode utilizar o Serviço Único de Saúde. Quando você é estrangeiro e vem para o Brasil, você também pode ser atendido aqui de forma gratuita, não precisa pagar imposto no Brasil, não precisa de nada disso. Existem países na Europa que têm o serviço público também, mas você só consegue usufruir se você paga o imposto naquele local. Aqui no Brasil, não, gente. Se você é turista, se você é um alienígena, se você é qualquer coisa que precisa, você vai poder ser atendido aqui no nosso Sistema Único de Saúde, que ele é capilarizado no Brasil inteiro. Então, lógico que nos grandes centros a gente tem serviços de referência que vão ter serviços mais complexos e quanto mais capilarizado a gente vai ter as APS, as unidades básicas de saúde, para cuidar da parte mais ambulatorial e mais geral. Mas voltando a explicar das potências do SUS. O SUS ele não é só para fazer essa questão do atendimento, do tratamento, que quando a gente pensa em saúde, a gente direciona um pouco mais o nosso raciocínio para isso. Mas o SUS ele também faz parte de toda a vigilância em relação ao nosso alimento, em relação ao trabalhador, em relação aos restaurantes, aos estabelecimentos que a gente frequenta, clínicas, consultórios, tudo isso existe um pezinho do SUS. Então, às vezes você deve estar assistindo esse vídeo, você tem convênio, ou você só paga consulta particular e você deve pensar, eu não uso o SUS, mas não tem como você não usar o SUS, porque o SUS está em todos os lugares. Você pode não ser atendida única e exclusivamente pelo SUS, mas existe aí um vínculo, tá? De uma certa forma. E existem, né, tratamentos que são único e exclusivamente providenciados pelo SUS, como o tratamento da tuberculose, tratamento do HIV, como a PrEP, né? E isso independe aí de classe social, independe de, enfim, ter convênio ou não, né? São serviços que o nosso país oferece aí para todas as pessoas. Agora que você entendeu, né, o que que é o SUS, que ele é um serviço que ele vai, né, ofertar tudo que você precisa,
Você já deve estar pensando, mas Maitê, ai querida, a realidade não é assim. E realmente existem, né, vários defeitos, que não vou conseguir citar todos aqui, mas a gente tem uma questão de ter uma demora nos encaminhamentos, na solicitação dos exames, alguns recursos, né, que não são tão adequados, alguns equipamentos, alguns problemas mais relacionados à questão organizacional e financeira, porque, enfim, né, a gente está tentando falar de algo que vai ser aí pago único e exclusivamente com os nossos impostos para o Brasil inteiro. A gente está falando de algo que vai envolver política, então tem toda essa questão difícil que envolve política e administração pública. Não vamos entrar nesse mérito. Mas saibam que sim, o SUS, mesmo com seus defeitos, ele é ainda um sistema de excelência, porque se você for comparar com qualquer outro país do mundo, né, não tem as mesmas características, as mesmas ofertas que você tem por aqui. Então, gente, eu quero contar um pouco por que, que o SUS, do jeito que ele é hoje, ele se tornou desejado e se tornou necessário para o nosso país. Então, a gente vai ter que voltar um pouco na história e entender como que começa a saúde pública no nosso país. Com a vinda dos europeus para o Brasil, né, vem gente, vem, né, do mundo inteiro, o que que traz junto? A gente traz doença. Então, né, de 1806 até 1889, a gente tem, né, relatos aí de várias imigrações no nosso país e de desenvolvimento aí de muitas doenças infecto-contagiosas. E aí teve alguém que você já deve ter ouvido falar o nome dele em algum momento da sua vida, que é o Oswaldo Cruz, que ele foi um médico sanitarista muito importante aí no cenário do SUS, e ele trouxe, né, a primeira vacina do Brasil, ele estava lutando aí contra essas doenças infecto-contagiosas, e aí a saúde, né, era voltada mais para isso. A gente não tinha ainda um sistema público, mas tinha, né, várias calamidades públicas acontecendo e o país tentando aí apagar o fogo. E aí, em 1923, a gente teve uma lei que trouxe a Previdência Social para o Brasil. E aí, você deve estar querendo sair desse vídeo, mas me dá uma chance, continua aqui, por favor, porque o que, que tem a ver a Previdência Social com a saúde pública do Brasil, com o SUS? Tem tudo a ver. Porque essa Previdência Social ela foi evoluindo e começou a ser a primeira forma de oferta organizada de saúde para os brasileiros, através dos institutos nacionais de previdência social, que foram evoluindo em institutos nacionais de assistência médica à previdência social. Porém, qual que era o problema desses serviços? Eles eram apenas para quem era trabalhador, eles eram focados em serviços privados, ou seja, serviços comprados, eles eram hospitalocêntricos. O que eu quero dizer com hospitalocêntrico? Hospitalocêntrico é você focar no hospital. E para quem não sabe, a gente tem uma porcentagem muito mínima de pessoas que precisam de um hospital. A maioria das pessoas precisam de serviços ambulatoriais, de manutenção de saúde, não de ficar internado e precisar de hospital, que é realmente algo muito mais raro. Mas ele, assim, a gente não tinha prevenção naquela época. A gente tinha pessoas que adoeciam e geralmente pioravam desses adoecimentos, e aí a gente tinha um sistema que ele era privatista, hospitalocêntrico, curativista, e não tem problema você pensar em, ai, tem uma doença, tem que curar. Mas tem muitas doenças que aparecem, a gente tem que olhar para trás e entender por que que surgiu essa doença. Porque é muito melhor para um país ter pessoas que estão mantendo a sua saúde do que pessoas adoecidas, né? Porque quando você tem uma doença, você tem um custo muito maior para o sistema de saúde, também é absenteísmo, né? A população economicamente ativa. Então a gente precisa desse povo saudável, a gente precisa dos brasileiros aí com muita saúde. E aí a gente estava tendo um movimento já no Brasil de muito questionamento aí sobre como funcionava essa saúde. Lembrando que, se você não era trabalhador, você não teria acesso. Tinham os hospitais, as santas casas, filantropia para quem não contribuía, mas enfim, estava um caos. E a gente teve uma Conferência Nacional de Saúde que trouxe aí a necessidade da gente ter um sistema que fosse para todas as pessoas, um sistema que ele fosse focado, né, na questão preventiva também, além do diagnóstico e tratamento de doenças, que fosse um sistema que ele tivesse uma certa autonomia de cada lugar aí decidir como queria funcionar. Porque afinal, gente, é o tamanho desse país. É extremamente diferente o cenário epidemiológico, ou seja, as doenças que aparecem no norte do Brasil e no sul do Brasil. Então, em 1988, a gente teve aí a Constituição Nacional que traz o SUS e os seus princípios. E por que que eu vou te contar os princípios do SUS? Porque se você é cidadão, se você é médico, profissional de saúde, se você é um pet, você tem que saber como é que funciona o nosso sistema de saúde. Então vamos lá que é bem rápido e bem fácil de você entender. A gente tem alguns princípios que eles são bem fáceis de compreender. Universalidade é um desses princípios e quer dizer que qualquer pessoa pode ser atendida. Então eu já te dei o exemplo do ET. É isso que significa universalidade.
Equidade. Então, equidade, eu que sou uma mulher jovem e não tenho nenhum problema de saúde, eu vou exigir menos do sistema do que alguém que tem aí uma certa idade, já tem um câncer. E não pode ser do tipo, cada brasileiro vai ter uma consulta por ano. Não, peraí. Tem gente que precisa de mais. Então, é você tratar de forma desigual os desiguais. Então, tem pessoas que vão precisar de mais, e tá tudo bem, e a Constituição traz isso. Integralidade. É aquela questão de não adianta eu só querer trazer uma cura, eu quero trazer toda a questão de promoção, proteção da saúde, recuperação, também trazer uma visão integrada do paciente, que inclui, né, o teu aspecto biopsicossocial. E a gente tem alguns outros princípios, como, por exemplo, a regionalização do sistema de saúde. Então, sim, é diferente, inclusive até as próprias políticas públicas, a forma como o sistema opera, a depender do local do nosso Brasil. Então, a gente tem diferenças muito grandes do ponto de vista epidemiológico e também financeiro aí ao longo do nosso país. Existe um princípio que é a descentralização, ou seja, quanto mais capilarizado, mais difundido o sistema for e quanto mais próxima for a gestão, melhor para o sistema. Então, eu cresci num município de 15 mil pessoas. Adianta o senhor presidente, o ministro da saúde, tentar decidir o que vai ser feito naquela cidade? Não. Então, existe a gestão federal, a gestão estadual e a gestão municipal. E muito importante, a gestão municipal, nós como cidadãos também fazemos parte dessa gestão através dos conselhos de saúde, que é uma lei que veio depois. Existe, é claro, a complementariedade do serviço privado. Então, quando o serviço for insuficiente, que acontece, acaba sendo em alguns momentos, em alguns aspectos, o serviço privado ele pode suplementar. O posto de saúde, a estratégia de saúde da família, o que que é? Então, entendam que existem vários níveis de atenção à saúde. Eu falei para vocês que existe o hospitalar, que é algo que a gente precisa numa menor instância. A gente tem o serviço secundário, que são serviços que têm uma especialidade focal, vamos pensar no médico especialista de rim, mas não é um grande número de pessoas que ainda vão precisar. E a gente tem a atenção primária, que é aquele serviço que todo mundo precisa. É o serviço que vai estar próximo à casa das pessoas, que vai cuidar da vacinação, vai fazer os serviços essenciais, pré-natal, puericultura, acompanhamento das doenças mais comuns e mais prevalentes. E geralmente quem está aí é o médico de família, ou clínico, ou pediatra, ou ginecologista. Então estarão provendo serviços essenciais. E quando a gente fala em saúde da família, a gente está falando que é a forma do Brasil se organizar para ofertar a saúde primária, para ofertar esse nível de atenção. E a gente tem, né, no SUS a estratégia de saúde da família e tem vários convênios e vários outros lugares também a gente tem outras formas de prestação de serviço de APS. E quando você tiver qualquer necessidade, você pode procurar o seu posto de saúde, salvo situações muito graves como uma dor no peito, muito, né, sugestiva de infarto, um atropelamento, AVC, aí você vai se direcionar para um pronto atendimento, para um pronto-socorro para a área hospitalar ou para um UPA. Então, quando a gente fala em posto de saúde, você pode ir para dor de garganta, diarreia, coceira na pele, fazer os seus acompanhamentos preventivos, sua consulta de rotina. Então, procure o posto de saúde mais próximo aí, já peça o seu acolhimento, sua consulta e vá se cuidar, ok? Então, fim, consegui trazer as informações que eu queria. Se esse vídeo te trouxe alguma informação de alguma forma, curte esse vídeo, dá um like, né? Dá um like, curtir é sinônimo, Maitê. Tô aqui me adaptando ainda à linguagem, tá? Se inscreve nesse canal. A gente está crescendo, eu estou trazendo várias informações de saúde de qualidade, sempre baseada em evidências para vocês. E me segue aí nas outras redes sociais, que é @maitedadal. Lembrando que o meu nome tem um H no meio, vai estar escrito aqui embaixo, porque eu sou descendente de árabe. E eu quero muito agradecer a atenção de vocês e também a atenção, a participação de vocês nesse canal, porque a gente já está começando aí, ó, saímos do primeiro degrau, vamos chegar aí, ser um canal grande de saúde e bem-estar. Então, obrigada!